E passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Comigo tenho Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com as declarações do Primeiro-Ministro, que disse esta sexta-feira que a recessão em Portugal está a abrandar, o que constitui motivo de esperança e um indicador de que a viragem na tendência económica vai acontecer até ao fim do ano. São declarações otimistas. Sim, e de alguma forma destemidas, não é? Porque perante este contexto todo que temos vivido, que chega a ser assustador, por exemplo, relativamente ao desemprego, estamos com uma taxa de 17,8%. O Primeiro-Ministro, que normalmente até chega a ser um pouco mais pessimista do que os comentadores. Hoje não se verificou. Hoje foi otimista. Também está a falar em Bruxelas e, portanto, às vezes os políticos portugueses, quando falam em Portugal, dizem umas coisas e depois lá fora dizem outras, não é? Mas eu penso que é muito bom que ele tenha tido esta intervenção, porque realmente já temos falado aqui que está tudo à espera desse tal momento de viragem económica, não é? E Passos Coelho fala sobre o fim da recessão, ou no fundo a luz no fundo do túnel, porque saiu um indicador bastante importante, que é o indicador da transformação industrial, que pela primeira vez já há muitos anos é positivo, não é? De 4,4% em maio. Exatamente. E, portanto, o que quer dizer que no fundo está a haver uma retoma da atividade em termos de produção industrial. Como sabe, Helena, os números até aqui têm sido bastante negativos, portanto, no primeiro trimestre de 2013, toda a zona euro teve satisfatórios, não é? Nada, teve uma quebra no PIB de 1,1, em que Portugal contribuiu, foi dos que mais contribuiu para essa queda, e teve até o terceiro pior índice a seguir à Grécia e ao Chipre, em que tínhamos 4,9% de queda do PIB. Portanto, estamos ainda muito próximos desses números negativos. Vamos ver até que ponto a tendência de alguns indicadores positivos, essa tendência se é ou não consistente, e se vamos assistir, como diz o Primeiro-Ministro, esperemos que bem que sim para todos os portugueses, ao tal abrandar da recessão, e depois então teremos a retoma, não é? Porque nós ainda estamos num clima de recessão. Mas não podemos dizer que Portugal neste trimestre, neste último trimestre, sim, já esteve próximo da média europeia. Pois, o Primeiro-Ministro disse isso é verdade, e é verdade. Agora também temos que ver que essa média europeia, infelizmente, está a ser muito causticada por uma crise que está em toda a zona euro, não é? Portanto, não é só porque nós estamos a fazer melhor, mas é porque os outros também estão a fazer pior, não é? Portanto, a economia dos restantes países também tem sofrido bastante com toda esta recessão da zona euro. Como sabe, ontem também foi aprovado um pacote de medidas de apoio ao emprego jovem e tudo isso na Comunidade Europeia. Portanto, acho que agora há uma consciência mais séria dos líderes europeus de que realmente a Europa tem que ter uma retoma da atividade económica, não é? E tem que ser em 2013. Portanto, os passos têm que ser dados em 2013 para conseguirmos começar a ver resultados, porque realmente toda esta política de austeridade, pela austeridade, não leva a lado nenhum, não é? Nós temos que ter austeridade, porque realmente alguns dos países da zona euro entraram em espirais de endividamento que não eram sustentáveis, como se viu, mas chega um ponto em que realmente a austeridade só por si não é resposta, não é? Portanto, parece-me que começa a haver uma certa consciência em todos os líderes europeus de que é preciso fazer alguma coisa para a retoma da atividade económica na zona euro. A própria Europa precisa de outras alternativas a esta crise? Sim, sim. Eu acho que mesmo que os sinais que temos visto até internamente o próprio PSD ontem e o PP, portanto os partidos da maioria, aprovaram algumas das medidas apresentadas por António José Seguro no Parlamento, medidas essas no sentido de haver algum alívio sobre a atividade económica, todos esses passos no sentido de haver alguma congregação de interesses em que haja uma retoma da atividade económica, em que se crie confiança também na economia nacional. Porque sem confiança, realmente, se os investidores não tiverem confiança, não vão investir. Se não investirem, nós não temos criação de postos de trabalho, que é isso que preocupa neste momento. Não conseguimos também inverter a taxa de desemprego? Que é, neste momento, o maior problema que nós temos, não é? Portanto, temos assistido a uma série de medidas do Governo, nomeadamente que já falamos aqui do supercrédito fiscal, do alívio, portanto, do IVA de caixa e outras medidas de apoio ao investimento e, portanto, vamos ver se 2013 já se começam a ver resultados dessas medidas, não é? Esperemos que sim, realmente, depois deste discurso otimista do Primeiro-Ministro. Lourdes, passamos agora ao nosso segundo tema. Dom Manuel Clemente despediu-se do Porto. Uma despedida um tanto ou quanto emocionante. De facto, foi um bom trabalho que o antigo Bispo do Porto fez.
Depois, Dom Manuel Clemente está no Porto desde 2007, portanto, um mandato relativamente curto, não é? Mas a verdade é que deixa uma grande marca no Porto. E eu digo que ele, portanto, é uma figura do Porto, já não é só uma questão de ser o Bispo do Porto, é uma figura do Porto e é uma pessoa que tem portanto, uma imagem associada, portanto, a uma grande elevação, nem todo o seu discurso, mas ao mesmo tempo uma grande proximidade com as pessoas. Ele tem um discurso muito próximo das pessoas, preocupa-se muito com o sofrimento que as pessoas têm atravessado, que as famílias têm atravessado, especialmente no Norte, onde a situação do desemprego se vive com mais acuidade. E ele tem feito sentir junto do Poder Central que realmente é preciso fazer alguma coisa para proteger as famílias. Esperemos que ele agora vai assumir em julho. E nos seus discursos sempre, de facto, foram marcados por essa componente humana de ajuda, de ajuda humana para com os portugueses pela fase difícil que estávamos a atravessar. Exato, Helena, porque é preciso ver que o Bispo do Porto é um líder religioso de uma certa comunidade religiosa. Nós sabemos que pronto, a Igreja nem toda a gente é católica, não é? Mas ele acaba por ser uma voz muito importante porque representa muita gente e ao mesmo tempo pela qualidade das suas intervenções. Esperemos que ele agora, portanto ele já foi questionado sobre isso e diz que não, ele agora vai para Lisboa, esperemos que em Lisboa continue a ser próximo das pessoas e das famílias, não é? Que não fique naqueles focos de poder que existem sempre em Lisboa, de estar próximo do governo e de todo um protocolo que por vezes afasta os líderes, quer políticos, quer religiosos, das suas comunidades, não é? E nós interessávamos que ele continuasse a ser uma voz em defesa dos mais desprotegidos e das famílias. No seu discurso de despedida disse que Portugal precisa de ser um grande Porto. Porque eu penso que isso tem a ver com a imagem que o Porto tem, que não é só a imagem, que é muito verdadeira, de que há uma grande afetividade nas pessoas do Porto, não é? E há uma grande solidariedade nas pessoas do Porto. E, portanto, eu acho que ele, com esse discurso, quer dizer que, no fundo, o Porto vai no coração dele, não é? Ele vai para Lisboa, mas vai do Porto, mas vai satisfeito com os agentes do Porto. Exatamente. E, portanto, a comunidade do Porto soube acolhê-lo e soube ouvir a mensagem dele e acolher o que essa mensagem tinha de mais importante, não é? Dom Manuel Clemente foi pioneiro na utilização do YouTube para a divulgação das mensagens da Diocese. Aqui também uma tentativa de aproximação entre a Igreja e as novas tecnologias. Pois, porque mais até do que as novas tecnologias, estamos a falar numa forma de comunicar completamente nova. Até o próprio Vaticano, acho que neste momento também já investe imenso na comunicação através do YouTube e do Facebook e todas essas redes sociais, que nesta altura realmente quem quer ser líder de comunidades, como é o caso de uma comunidade religiosa que tem milhares e milhões de membros, não é? Em todo o mundo e em Portugal também, tem que utilizar todos esses meios para chegar às pessoas, não é? E, portanto, eu acho que até isso percebe a visão que Dom Manuel Clemente tem, não é? É uma pessoa muito a par do que se passa no mundo, não vive enclausurado. Atual. Sim, muito atual, apesar de ser um intelectual e uma pessoa com uma formação muito elevada, mas consegue chegar às pessoas e perceber como é que as pessoas funcionam, as comunidades funcionam e os jovens, designadamente, neste momento comunicam também muito. Uma forma de atrair mais até os próprios jovens à Igreja. Sim, porque a Igreja não se pode manter só dentro dos edifícios, não é? Tem que ser uma ligação espiritual, penso eu. Qualquer comunidade tem que ter uma ligação espiritual. E essas redes sociais ajudam a divulgar a mensagem, portanto, ele aí mostra que está muito a par do que se passa, não é? Foi também galardoado com o Prémio Pessoa, foi a primeira figura da Igreja a ser galardoada com este prémio, em 2009. Pois, portanto, todo o percurso dele aqui no Porto foi coroado, no fundo, de êxito, não é? E isso mostra que realmente ele é uma figura consensual a todos os níveis, quando se fala das grandes figuras da atualidade em Portugal, não é? Independentemente de ser da área religiosa ou não. São grandes as expectativas agora? Vamos ver o que é que ele vai fazer, porque ele vai agora para um nível mais elevado dentro da hierarquia da própria Igreja, não é? Mas com certeza que também vai ter obrigações do ponto de vista protocolar e de toda uma série de questões que normalmente estas organizações têm, que o pode afastar da comunidade, e por isso é que as pessoas fazem esse apelo para que ele continue a estar próximo da sua comunidade, não é? Ele reuniu, aliás, na sua festa de despedida, digamos assim, uma homenagem organizada pela Santa Casa da Misericórdia. 3 dos 6 candidatos do Porto marcaram presença também nesta despedida. De facto, era uma figura emblemática do Porto. Sim, eu penso que ele é uma figura emblemática do Porto. Aliás, ele tem-se associado a muitas das lutas do Porto. E há pouco vimos quando foi aquela questão
da Sociedade de Reabilitação Urbana e, no fundo, do desprezo a que o Porto foi votado nesse aspecto, e ele tomou partido ao lado das figuras dos notáveis do Porto. Portanto, é uma pessoa que não se aliena, não é? Não se dá, não se põe numa figura de afastamento. Envolve-se nas causas. Envolve-se nas causas, eu acho que isso é muito importante. E feita certamente também importante esta passagem de Dom Manuel Clemente pelo Porto, embora, como já referimos, apenas bispo desde 2007, portanto um percurso curto, mas certamente importante e com bastante impacto. Muito impacto. Lourdes, voltamos a ver-nos para a semana? Até para a semana. Até para a semana. Ficamos agora com o tempo para amanhã. Em todo o país é esperado céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23. Em Lisboa a máxima será de 36 graus e a mínima de 21. E em Faro a máxima será de 30 graus e a mínima de 20. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.